multiplicação é a progressão, né? Pensar sempre no próximo, pensar sempre na multiplicação da empresa, né? A multiplicação do casamento e dos relacionamentos, enfim. Então, multiplique seu tempo e multiplique a habilidade, né? Então, é o que a gente está hoje engajado nesse programa do 10 em 1, a gente está aí justamente fazendo esse primeiro tempo, né? Que é fazer 10 anos em um, é onde que a gente está buscando aí esse código X. E aí tem uma referência bíblica que é Jesus multiplicou os peixes, ele não dividiu, né? Ele poderia muito bem pegar os peixes, dividir em X pedaços, de acordo com a, né, com as pessoas que estavam ali famintas, mas ele multiplicou para que ele saciasse todas. O terceiro capítulo fala sobre da realidade imaginativa. A realidade imaginativa é aquilo que a gente tem, né, como crença no nosso cérebro, né? Então a gente precisa transformar a nossa realidade, valorizar as coisas reais, né? A natureza é real, as árvores, os rios, as pessoas, né? Aquilo que eu comentei no passado, na introdução. A verdade está naquilo que você escolhe acreditar. Então tem um exercício, né? Pô, isso que eu estou pensando aqui, isso é real ou é da minha cabeça que criou? Pô, se for da minha cabeça, é uma crença. Então, se é uma crença, é uma realidade imaginativa. E aí eu preciso reconfigurar ela para que eu alinhe com o meu propósito. E qual que é o meu propósito? Né? Tá do lado aí. O macaco faz macaquice, né? O peixe nada. E você? Você nasceu para dominar. Então é só aceitar que tudo aquilo que você estiver pensando, obviamente a gente tem vários, né, bloqueios, e a gente vai entender se está alinhado ou não com o meu propósito, que Deus já acreditou muito mais em você do que você mesmo. Então a gente está, é bom fazer esse alinhamento todos os dias. Eu acho que o Boot contribui muito com esse ponto. O capítulo 4, se eu estou na sequência aqui, é sabedoria e riqueza. Foi isso justamente que a gente comentou aí nessa parte da ação. Que o conhecimento é saber, né? É o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está trocando experiência, a gente lê o livro, a gente está conhecendo, está vendo vídeos, a gente está absorvendo conteúdo de conhecimento. A sabedoria é saber o que fazer com isso, né? Então a gente tem a sabedoria vertical, que é aquela que a gente alinha com o Criador, com os princípios, né? Com a nossa criação. E tem a sabedoria horizontal, que é fazer, é resolver as coisas, é não deixar para amanhã, é saber criar o plano de ação, é errar e corrigir, é não desistir. Isso é sabedoria horizontal, né? E tem o ciclo ali da sabedoria, né? Que a sabedoria, na verdade, é o ciclo da riqueza. Sabedoria, prosperidade, abundância, transbordo. São esses 4 pilares. E aí precisa estar alinhado 3 tópicos: pensamentos, com sentimentos e com experiência. Isso ao longo do aprendizado, tanto o aprendizado vertical quanto horizontal, a sabedoria, alinhando pensamento, sentimento, experiência, a gente consegue avançar. Para isso, a gente também precisa saber desfrutar a vida, né? Desfrutar a vida, principalmente falando do seu lifestyle. A gente vive um lifestyle cristão, parecido com o de Cristo, né? Parecido com o de Paulo, e cada um tem que ter o seu lifestyle. E isso contribui muito, principalmente quando você coloca dentro do seu lifestyle um período de descanso, porque Deus descansou no sétimo dia, e como somos imagem e semelhança, a gente precisa ter um dia de descanso. Então a vida tem fase, né? Uma fase da família, da construção de família, da manutenção da família, das finanças, né? Onde a gente precisa crescer e equilibrar, do trabalho, onde a gente prospera e replica, né, empresas, cria renda, né? Vai falar das rendas depois, né? Os 5 formas de renda. E para isso a gente precisa investir naquilo que dá retorno. Família. Existe uma discussão. Eu vou entrar numa discussão que a gente vê lá na frente que não vai ter um ROI, então não vale a pena. Finanças. Eu vou falar de um empréstimo, de um dinheiro que não vai me dar um retorno. Não vale a pena. Então acho que a gente tem que fazer essa análise para todas as situações que foi colocado aqui antes de tomar uma decisão. Então, a pobreza, ela não é a falta de dinheiro, ela é a falta de ação. Então, vivo agora. Existe um livro, um vídeo, até motivacional, passou recente na empresa, fazendo só um link, que falando justamente da questão da atitude. E aí fala por que que o leão ele é o rei da selva.
O leão, ele não é o mais forte e ele não é o melhor, né? O elefante e outros animais, ele tem muito mais força do que o leão. Só que ele é o rei das atitudes, ele parte para dentro. Só que, como ele parte para dentro, ele domina. Então, aí fica um aprendizado para a gente poder pegar também mais uma vez com a natureza. Existe a superdata. A superdata é aquela que acho que todos nós sonhamos com ela, né? A gente pensa em chegar numa idade e falar, pô, agora eu vou parar de trabalhar ou eu vou, né, repassar os meus conhecimentos na aposentadoria. Aí a gente precisa definir a sua data, né? A gente vai definir a data, mas para isso a gente precisa investir energia agora. Como? Lendo livros, fazendo as tarefas, né, fazendo as reuniões que a gente está fazendo aqui hoje, nessa Mastermind, desenvolvendo, né, o nosso conhecimento, e partir para a ação, partir para a ação. E aí tem algumas sugestões para a gente poder fazer, né, 10% da nossa aposentadoria em um ano. Né? Então, se a gente conseguir fazer 10% em um ano, logo em 10 anos a gente chega até essa tão sonhada data, a super data. E aí, quais são as sugestões do livro? Né? A mentoria. Fazer a mentoria uma vez ao ano, quem não fez, vale a pena a gente se desenvolver, aprender como desenvolver uma mentoria. O descanso, uma vez na semana, né? Férias, uma vez ao ano, fazer no mínimo 6 cursos ao ano, ler um livro por semana, a gente está fazendo isso. Network, conectar pelo menos uma pessoa na semana. A meta financeira, uma nova meta por mês, né? Gerar uma nova receita, no mínimo 2 novas receitas no ano. Atividade física 3 vezes na semana, logo, quem cumpre essas atividades tende a cumprir 10% da sua superdata. Então, seguindo o cronograma, com 10 anos, a gente chegaria a essa sonhada data. Existe a extração de diamantes. A extração de diamantes, ele aborda, né, aquilo que a gente capta das pessoas. Captar intenções e drives através de perguntas, né? O próprio André ele comentou que a gente já tem um relacionamento trocando ideia aí no digital há mais de 2 anos e eu consegui já pegar vários drives, vários códigos nas minhas conversas com o André. Então, isso são diamantes que eu preciso extrair, levar para a minha vida e colocar na ação. Extrair diamantes a partir de pergunta, né? Os dados que as pessoas têm são muito valiosos, principalmente aquelas pessoas que já passaram por onde a gente gostaria de chegar. Então, a gente aprender com o erro ou com o aprendizado de outras pessoas é ganhar tempo. Isso aí também é gerir o tempo. Sobre a compra, né, para a gente poder gerar o lucro, que depois a gente vai falar dessa renda, fala-se de ganhar o dinheiro na compra. E atualmente, até como atividade, a gente precisa renegociar suas compras. Os próprios serviços atuais que a gente tem grande oportunidade de rever todos eles, né? E ter quem sabe, um desconto que no final do mês vai dar um X%, que no final do ano vai contribuir muito ali para você ter né, uma economia e quem sabe reinvestir esse valor que foi economizado. Então, William, o seu dinheiro ele vale muito mais. Pois não. é, não, depois você vai passar para a exponencialidade. Pode terminar essa parte. Tá. Então ele comenta que o nosso dinheiro vale muito mais na nossa mão do que na mão de quem a gente está negociando. Né? Um exemplo de pessoa que ganhava dinheiro na compra, né, indiferente do sucesso ou insucesso, o Ricardo Nunes comentava muito isso, né, que é o ex-dono da Ricardo Eletro. Ele sempre fazia Black Friday, loucura, é 20 reais uma batedeira e tal, mas depois eu já vi uma entrevista dele que ele fala que ele fechava a lote gigante. Então, por quê? Porque ele fechava na compra. Os próprios feirantes de produtos chineses compram volume também na compra. Uma compra ele ganha esse valor de margem. Né? Os leilões. Então, como exercício, toda compra, toda negociação, faça perguntas ao vendedor para ter a oportunidade de você chegar num valor que é aquele que você gostaria de pagar. Quer falar sobre exponencialidade, André? Não estou te ouvindo, André. Pode falar. Quando você terminar aí a exponencialidade, eu queria só pontuar uma coisa, mas pode falar. Fechou. Então vamos lá. Exponencialidade, essa fórmula RE vezes O, né, que é a fórmula da exponencialidade, é igual 1HE vezes 20HP. O que seria isso? A fórmula da exponencialidade é 1 hora estudando vezes 20 horas praticando. Aqui, mais uma vez, a gente fala do poder da ação. Partir para dentro,
e aplicar aquilo que a gente está abordando. Então, o conhecimento é muito bom, mas a sabedoria é de quem pratica, né? E a exponencialidade é a rampa da rampa. Aqui pegando um link também com alguma analogia que até o Pablo comenta, um carro parado é mais difícil dele entrar em movimento. Mas quando ele começa a sair, né, da inércia ali, começa a se movimentar, então ele começa a ter uma ajuda com a gravidade, né? O próprio avião, né, tem o vento de cauda, mas só se tiver em movimento. Sem movimento não tem contribuição. Pois não, André, faz a sua ponderação. O que, na verdade, eu queria pontuar aqui a questão da obesidade cerebral, né? Que ele não Uhum. entra aqui falando certo isso, mas sempre tá muito linkado isso. Quando é que você tem obesidade cerebral? Quando você pega um conteúdo e você não aplica aquele conteúdo, né? Se você só lê livros esse ano, se a gente só lê livros esse ano, quando nós chegar em novembro, nós não vamos estar aguentando mais nada. Não vamos querer nem saber de piorando, nem do processo. E isso não é por causa de um processo de autossabotagem, é porque o cérebro não aguenta todo esse armazenamento, entendeu? Então, eu queria pontuar esse negócio da obesidade cerebral aqui, mas pode tocar. Muito bem pontuado, André. Faz total sentido. Aqui fala sobre como que a gente vai conseguir ser exponencial, né? E a gente precisa criar ideias. E a ideias, uma das ferramentas é o brainstorm, né? A gente precisa explodir em novas frentes. Para isso a gente precisa ser ridículo, né? O brainstorm vem de brain, cérebro, e storm, está até escrito errado aí, desculpa, tempestade. Então são uma tempestade de ideias. E isso pode ser feito em qualquer ambiente, né? O brainstorm é uma ferramenta que geralmente o pessoal usa muito no meio corporativo, só que isso pode ser feito, né, numa conversa com a sua esposa, ou com o marido, ou com o filho, porque, pô, a gente precisa tomar uma decisão diferente. Então vamos lá, o que que pode ser feito? E aí não tem limite para a criatividade, porque aí tem até esse tripé, né? Seja infantil, seja ridículo, seja divertido. A ideia do brainstorm é trazer justamente aquilo que vem à cabeça de imediato, não tem filtro. E depois que tem aquele volume de ideias ou aquele volume de sugestão, vem ticando aquilo que não faz sentido, né, que teoricamente não dá para aplicar. Então, esse seria o brainstorm, uma ferramenta também de geração de ideias. O OPM, que é o Other People Money, né, como usar o dinheiro dos outros, né, ele aborda essa possibilidade, né, da gente trabalhar com o dinheiro dos outros para multiplicar a riqueza. E dá até um exemplo de um investimento que você pode, por exemplo, fazer um empréstimo de 100 mil reais. Vamos supor que a gente tenha esse crédito aprovado. E um empréstimo de 100 mil reais a um juros de 6%, né? Ou 4%. E aí aplica esse mesmo valor a um retorno de 1%. Né? Logo, essa diferença é uma diferença que é o lucro e a gente vai estar trabalhando com um dinheiro que teoricamente não é nosso. E aí consegue gerar uma riqueza em cima daquilo que está colocando aqui como OPM. Tem a ideia, né? Ter a ideia e não tem o dinheiro é um tipo de pessoa que a gente consegue, de repente, absorver. Algumas pessoas têm esse recurso e acaba não tendo a ideia. Então, se você tem a ideia, é importante conectar com a pessoa que tem esse recurso. Algumas pessoas têm o dinheiro e não têm a ideia, e a gente sabe que são muitas, né? Tem muitas pessoas aí como investidor, acaba aplicando o dinheiro, às vezes em bolsa, ou às vezes em imóveis, e falta só uma ideia de um projeto, de uma pessoa inovadora para rampar. Então precisa só se conectar, por isso a importância do network. E tem as pessoas que não têm nem a ideia e nem o dinheiro, e por isso ela trabalha para os outros, né? E não tem a tendência de mudar, porque precisa de criar a ideia, porque a semente é uma ideia. Então, para chegar no dinheiro, que é a riqueza, eu acredito que vai começar pela ideia. E aqui ele fala dos três capitais, né? O capital financeiro, que por mais que as pessoas busquem, né, incessantemente por ele, não é o principal. O capital intelectual, né, tem ideia, mas não faz. E o terceiro, que é o capital emocional. É esse que gerencia as emoções, tem disposição para fazer o que for preciso, acorda cedo, cai para dentro na chuva, no sol, independente do ambiente, né, da localização geográfica, tem que ser feito, faz. É como se fosse lá o leão que a gente falou no capítulo anterior, né? Tem que se alimentar e tem que cair para dentro, seja quem for que estiver na frente. E aí tem os 5 passos do dinheiro, né, para chegar até o dinheiro.
primeiramente, estudar o que a gente está fazendo hoje. Livros, vídeos, precisa canalizar as energias, tudo aquilo que a gente absorveu, tudo aquilo que a gente ouviu, conquistar, multiplicar, patrimonializar e compartilhar. Então, esse aqui é o ciclo que a gente precisa aplicar do dinheiro. E as 5 rendas, foi o que a gente tinha falado no capítulo anterior. A primeira delas é o salário. O salário aborda como uma ajuda de custo, né? Não sei, a maioria se é CLT ou se tem a própria empresa, mas quem está como CLT ou salário, entende aqui que seria uma ajuda de custo. Então, eu sou CLT, eu trabalho como gestor operacional. Então, se estou recebendo um salário X, eu tenho a missão de aprender tudo aquilo que a empresa está me promovendo como responsabilidade, para que, quando eu tiver uma ou duas ou três empresas, no salário que eu aprendi a gerir, né? E a próxima etapa seria justamente essa, o lucro, que ela passa a ser maior que o salário. E, na verdade, é exponencial, porque o lucro não tem limite. O patrimônio ele já é maior que o lucro, né? A renda passiva já é um negócio automatizado. É aquilo que não precisa do seu braço mais para poder gerar renda. Já passou da etapa de investidor. A renda eterna, que é investir nas pessoas. Essas são as 5 rendas que o livro aborda. E tem aqui justamente, a gente falou desde o início, atitude. Qual que é a diferença da oportunidade versus atitude? A gente não pode gastar tempo esperando. A gente precisa atrair as oportunidades. Faz até um link aqui do bezerro. Ele toma a atitude de amamentar e não a vaca que vai até o bezerro para amamentá-lo. Então, dentro dessas atitudes, a gente falando de network, então levar um presente às pessoas, ou conectar digitalmente, conectar pessoalmente, investir no network, isso é uma atitude e não é um custo, e não é uma despesa, é um custo, né? Então é um investimento e logo tem ROI. E aqui fala justamente das 5 fases de qualquer empresa. A abertura, né? O break-even point, o que seria? Seria justamente o ponto de equilíbrio dessa empresa, é como ela consegue se manter, não precisa mais de você colocar recursos do seu próprio bolso. O payback é quando você tem o retorno daquilo que você investiu. Então, quer dizer, entrei numa empresa, coloquei 50 mil reais. Pô, agora eu estou só vendendo. Agora eu já recuperei todos aqueles 50 mil reais que eu investi, cheguei no meu payback. Geralmente 6 a 12 meses. Ou depende do negócio, né? Tem payback aí com maior prazo. O quarta etapa é contratar um CEO e colocar isso para ele tocar. E assim, a quinta etapa é venda, vender, ou até para os próprios filhos, né? Repassar, mas no modelo de repassagem de bastão, né? Na questão de cronologia familiar. E por onde eu não começaria investindo, né? A abordagem do Pablo aí. Negócios com estoque muito grande, espaço físico, grandes equipes, né? Processos burocráticos e coisas grandes. Primeiro, antes de investir no negócio, você precisa ver o que as pessoas estão querendo com esse negócio. Né? Tanto quem está entrando como sócio, quanto o mercado. Existe uma tendência de mercado para este negócio? Eu vi recentemente, só abordando aqui, um curso da Tesla, lá em São Paulo, falando sobre carros, conversão de combustão para elétrico. Pô, é uma tendência? Eu acredito que seja maravilhoso, é uma tendência. Então, se tiver a possibilidade de entrar com uma franquia dessa, cai para dentro, porque é uma tendência. As pessoas vão procurar isso ao longo do tempo, né? A semente é uma ideia. Você precisa matar a ideia. Para matar a ideia, basta virar ela em prática. Então, precisa matar a semente. Quais são as sementes? Um produto, né? Criar um curso, pode ser um serviço, criar uma mentoria, um acesso, criar um evento. E para isso a gente vai precisar de criar novos caminhos, né? Que são novos ambientes. Lá você vai encontrar novas pessoas. Com novas pessoas você vai ter novas ideias, novas ações e logo não tem como ter novos resultados. É obviamente que a gente vai ter novos resultados, bons ou ruins, mas é importante que a gente não tem perda, só tem aprendizado. A terra é onde a gente planta a semente, ela cresce e dá fruto, né? Deus nos fez da terra, então nós somos a semente. Se somos a semente, nós já temos a data para produzir, precisamos produzir. E precisamos também respeitar o ciclo da terra, né? A terra boa é a terra que tem o coração, né? Falando do ser humano, o nosso coração é a fonte da vida e o cérebro é o comando da ação, né? E acaba que ele acaba sendo um comando mais de sabotagem, né? Ao longo do tempo, por isso que a gente precisa gerenciar muito o cérebro. E tem os adubos, que são as pessoas que são patrocinadores desses pensamentos, dessas sementes, desses propósitos que a gente coloca como
objetivo. E os relacionamentos, eles representam 85% dos seus resultados. Então, a gente precisa investir muito no network para que essas ideias virem, de fato, ações. Mas a gente precisa ter cuidado também com o que ele chama aqui de adubos vencidos, né? São as pessoas que não acreditam mais nesses projetos. Então, a gente precisa escolher quem já tem resultados, porque aquelas pessoas que têm resultados e os próprios resultados já se convencem. Os agrotóxicos. Tem um capítulo que fala dos agrotóxicos, que é um mal necessário. O orgânico na natureza, na maioria das vezes, demora para produzir. Né? Então, olhando para a natureza, uma planta, se ele não tiver um agrotóxico ali, ele vai crescer na sua naturalidade, mas ele vai demorar um pouco mais. Então, a gente precisa de alguns agrotóxicos, falando aqui da questão emocional, para a gente poder avançar com a nossa semente. Um deles é fingir demência. Pô, o William está falando aqui e tal, aí alguém, obviamente, que a gente vai precisar do feedback. Pô, William, você falou, não foi legal, sua dicção é péssima e tal. Eu falo, tá, beleza, não, eu vou pegar isso aqui para mim, mas eu não vou parar, né? Ou algo que a gente vai ouvir e não faz sentido. Pô, se não faz sentido, eu não tenho que considerar. Ou se faz sentido, eu vou melhorar. Só tem duas coisas para tomar decisão. A gente precisa aprender a dizer não. Eu acho que a produtividade está totalmente ligada a isso, o foco, fazer perguntas. E, no final, captar, converter e canalizar as energias, para que a gente possa ter uma colheita. E essa colheita vai ser no seu tempo, de acordo com Eclesiastes 3, 1 e 2, né, que fala tudo tem o seu tempo para a colheita. Toda semente já tem uma data da colheita. Se toda semente já tem uma data da colheita e nós somos uma semente, a gente já tem que ter a nossa data. Óbvio que a gente pode ser em 10 anos, em 20, mas cada semente tem a sua. Dando um exemplo do livro, morango tem 8 anos, a jabuticaba 10 anos, a tâmara 50 anos, mas com adubos a gente consegue avançar. Né? Então a gente precisa colocar a nossa data para colher o milhão. E aí, o último capítulo fala sobre como comercializar a colheita, né? A gente precisa gerar valor, transformar a sua colheita em pecúnia, que é dinheiro, né? A gente precisa ganhar o dinheiro na compra, porque, na verdade, a transição da colheita é só trocar, né, produto, né? Se eu colhi uva, eu vou vender a uva para o André e comprar o café de outra pessoa. Então, é só esse aí, o famoso escambo, né? E a gente precisa saber colocar preço na nossa colheita. E aí tem uma ideia. Quanto vale o seu tempo com a sua família? Então, quando você começa a entender qual é o valor da sua hora, você consegue entender qual é o valor do seu trabalho. Comercializa as suas ideias. Né? Isso tudo que a gente está aprendendo, isso que o André comentou, né? Eu também compartilho desse comentário referente à obesidade cerebral. A gente tem muito tempo acompanhando, aprendendo sobre livros, cursos, idiomas, finanças, aprendizados, participo de palestras, vídeos, experiências, mas se a gente não transbordar, né, não colocar em prática, é como se fosse uma semente sem estar na terra, né, e logo não tem colheita. Bom, esse foi o resuminho que eu fiz aqui, consegui falar em meia hora. Peço desculpa para você se eu deixei de passar algum tópico importante, que eu acho que é agora que a gente pode entrar, trocar umas ideias, e quero ouvir de vocês também quais foram os insights aí que vocês pegaram essa semana. À vontade, André, vão tocando e me ajuda a tocar aí. Legal, William, legal, muito top, bem explicativo, né? E vamos abrir para o pessoal falar algum capítulo desse livro, né? Tá aberto, pessoal, e a gente vai pontuando aqui, vai somando as ideias. Alguém tem alguma dúvida que ficou desse livro? Eu tenho vários insights, William. Bom dia, pode falar. Bom dia, o Alan Carlos aqui falando com vocês. Primeiramente, parabéns pelo William, dicção muito boa, William. Só acrescentar, tá? Pela sua dicção aí. E o resumo é excelente. Obrigadão. Eu quero pontuar ali onde ele fala sobre aquela fórmula da exponencialidade. Eu, juntando tudo isso que o livro Código do Milhão ele trouxe, eu tenho em posse desse livro desde o ano passado. E o ano passado, pegando ali aquela técnica da exponencialidade, eu resolvi, de fato, acreditar nisso aqui. E para mim fez total sentido, porque eu disse, poxa, se realmente eu estudar 1 hora e eu aplicar 20 horas aquilo que eu estou estudando, então alguma coisa vai acontecer. E mais para frente a gente encontra onde a gente tem que colocar aquela super data. E eu coloquei a minha primeira data para o meu primeiro milhão, que era para bater o primeiro milhão daqui a 5 anos.
E se a gente for ver aqui dentro do livro, ele fala que qualquer ser humano em 10 anos consegue se aposentar tranquilo e vai alcançar essa super data aqui em 10 anos. Eu disse, eu vou botar na metade, então. Vou fazer isso aqui, vou fazer o dobro, então, vou colocar na metade. Só que eu não levei 5 anos para bater 1 milhão, eu levei 7 meses. 7 meses eu bati meu primeiro milhão, executando exatamente o que esse livro aqui ensina. Estudar 1 hora, aplicar 20 vezes. Então, eu comecei, a primeira coisa foi identificar um código, a qual eu intitulei o código 888. Onde nós, todo ser humano, independente seja rico, pobre, amarelo, qualquer um, ele tem 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Se a gente for dividir as 24 horas, nós vamos encontrar 3 ciclos. 3 ciclos de 8 horas. 8 horas, cientificamente, diz que a gente devemos dormir. Cientificamente, isso aí não é uma coisa do Alan Carlos explicando. Eu resolvi dormir um pouco menos, porque o Donald Trump dormia um pouco menos, e tem o resultado que tem. Então, respeitando o ciclo, 8 horas. O segundo ciclo, 8 horas do trabalho, a qual a gente tem que trabalhar para sustentar a nossa família, sustentar a nossa casa, nossas despesas, conquistar nossos sonhos. E as 8 horas? Onde é que estavam minhas 8 horas? Aí eu vi o tanto que eu estava desperdiçando de tempo desnecessário, assistindo série, uma série atrás da outra, um episódio atrás do outro, assistindo filmes, não tendo tempo de lazer com a minha família, não tendo tempo. E eu comecei, literalmente, a primeira coisa que eu fiz foi vender minha televisão. Fui bem radical. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu fui bem radical. Eu só vou vender minha televisão. Vendi minha televisão e todo o tempo que eu tinha livre era estudando e aplicando as 20 horas. Estudava 1 hora, um assunto, e aplicava 20 horas. Só para vocês terem uma ideia, o livro do Código do Milhão, eu já devo ter lido ele acho que no mínimo umas 60 vezes já. Umas 60 vezes, para poder internalizar. Tem várias coisas aqui que eu já sei até de cor já. E aí eu entendi o princípio que Napoleão Hill fala. Você precisa ter o desejo ardente. E quando você tem aquele desejo ardente, não tem ninguém e nada que te pare. Então, um feedback para vocês, para nós hoje, seria isso aí. Gente, de fato, o que o William falou ali, para a gente não ficar com overdose cerebral, é você estudar e soltar. Capta, solta, capta e solta, não fica. Se você ficar só estudando, só estudando, só estudando, ou seja, você sempre vai ver outras pessoas tendo resultado e você vai ficar num ciclo de dizer assim, nossa, eu preciso fazer esse curso de novo. Nossa, eu preciso fazer mais esse treinamento. E, na verdade, você não precisa. Já está tudo dentro de você, só precisa tirar para fora. Ô, Alan, bom galera. dia. Você está me ouvindo, Alan? Sim, estou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a fazer o F10K? É um curso do Pablo, ou não? Eu comprei o curso do F10K, do Pablo, e eu só fiz a primeira aula só. Eu não cheguei a fazer o curso. Eu fiz só a primeira aula só e já virou a chave. Na hora que virou a chave, eu caí para dentro. Legal, cara. Legal. Top demais. Mas é isso aí. É porque eu tô perguntando isso só para vocês entenderem, tá, pessoal? Localizar. O Código do Milhão é esse curso, né? E leitura muda o mindset e você consegue ter um resultado. Por isso que eu acho que ler livros é colher sementes. E você escolher qual semente você quer plantar. Então tá muito focado aí na fórmula exponencial, né? Esse ler 1 hora e praticar 20. É isso aí. Mas vamos lá, pessoal. Eu sei que tem vários insights, várias coisas aqui para comentar aí. Mas pode também comentar, o Luiz Marcelo está aqui na sala também, pode agregar. O Luiz Marcelo fez o trabalho da leitura diária durante a semana. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Bom dia, meu nome é Janes. Eu tenho uma dúvida. Eu queria, porque eu não estou conseguindo administrar isso, dessa questão de estudar 1 hora e praticar 20. Como é que vocês fazem isso assim na prática? Acho que o Alan aí seria o mais indicado, Alan, se você tiver Gestão de à tempo. vontade.
É questão de gestão de tempo. É o que eu ia falar também. Ah, Neide, né? Desculpa, eu não peguei o seu nome. É a gestão do tempo. Você... E uma coisa que eu queria na gestão do tempo, tá ligado à gestão do tempo, que é foco, né? Você vai ler um livro de culinária e o seu nicho é culinária, então você vai praticar isso, né? Dentro daquilo que você vai fazer a prática, né? Vai fazer o segmento desse negócio. Mas a palavra é gestão do tempo. tem um cara que é muito legal, chama Christian Barbosa. Ele fala sobre gestão de tempo. É um mestre em gestão de tempo. E é uma questão de você automatizar também as coisas, você entender como que você pode fazer em menos tempo que você já faz. Senão não dá conta, né? Precisa redimir esse tempo. Se eu limpo a sala em 20 minutos, eu tenho que limpar a sala em 10. Se eu tomo banho em 15 minutos, eu tenho que tomar em 5. O que o Alan falou, se eu durmo até as 8 da manhã, eu tenho que dormir até as 7 e dormir à 1 da manhã. Senão, não cabe. Eu acho assim, bom dia, pessoal, o Eldon. Não necessariamente às 20 horas, tem coisas que você aprende com menos tempo, né? Isso não é a verdade absoluta, porque tem pessoas que vão aprender com mais tempo, tem outras também que vão aprender com menos tempo. As 20 horas é tipo um excesso assim que você pode levar para fixar a tarefa na sua mente ou não. Mas se você criar uma rotina, você vai ver que nem é necessário fazer essas 20 horas. Se você criar o hábito de fazer aquilo todo dia, você vai aprender mais rápido. É claro que vai virar uma rotina, vira um hábito e aí você consegue assimilar com menos tempo. Ele também está dizendo aí, ele fez uma associação com a lei de Pareto, que é 80-20, né? Então, é entender isso, que você tem que praticar mais do que você tem que estudar. Você não pode inverter isso. O que normalmente se faz é isso, estuda e não pratica nada, porra nenhuma. Essa é a grande questão, entendeu? Fica só estudando e achando que tem que estudar cada vez mais, que não está preparado, aí, né, a questão do perfeccionismo, a questão da autoestima, que não se sente preparado, etc. Então, precisa entrar em ação. Foi o que o William bateu muito aqui na história, e o livro bate muito nisso. Tem que entrar em ação. Qual ação? Mínimo produto viável, MVP. Você dá conta. Entrar em ação. Botar em prática. Um exemplo claro disso eu trabalhava numa empresa que a gente, quando a gente fazia a admissão de uma pessoa, a gente colocava ela para fazer 3 meses de integração na função. Ou seja, o cara passava 3 meses só lendo padrões operacionais e tudo mais, de qualidade, segurança. Quando o cara ia para a área, não entendia porra nenhuma. Aí o que a gente fez? Reverteu isso. A gente costuma agora colocar o cara para ficar no vivencial, aprendendo na prática. Aí o cara desenvolve melhor. E aí, muito mais rápido. Nesse sentido, as tarefas são muito importantes. Cara, muito importante, entende? Uma coisa que o Pablo sempre fala é: não vá para o outro capítulo se você não fizer as tarefas do primeiro. Faça todas as tarefas, depois você vai para o segundo capítulo. E aí uma dica do nosso querido Bob Proctor, que se foi essa semana, né? Então, nossas bênçãos todas a ele. Vou estar fazendo um programa agora só sobre ele, às 6 horas. Então, uma dica dele, né? Que vem também do Dali Caliga. Refaça o capítulo. Leia o capítulo, faça os exercícios e releia o capítulo. E nesse caso do Pablo, cara, é tão... Cara, você lê em 5 minutos o capítulo. É muito rápido. Um detalhe aí, Luiz. Só um minutinho, pessoal. Um detalhe que o Luiz colocou é o MVP, né? Você não fica com o mimimi, entendeu? Não fica com o MVP, para quem não sabe, é o mínimo viável possível. Então, ou seja, aquilo que precisa. Você quer bater 1 milhão? Tem uma forma simples de bater 1 milhão. Vende 1000 Coca-Cola
não sei, agora o cálculo aqui, a R$100, R$10, você vai bater 1 milhão. Ou como ele fala no livro, pega uma ideia de R$1.000. mil e vai lá e você vai bater, né? Você testa, você faz isso e testa, e deixa rolar, e você vai ter o aprendizado disso. Então, você não tem que ter, no livro, eu não lembro qual capítulo, ele pode auxiliar, ele diz o seguinte, você não tem que ter compromisso com o erro, mas você tem que aprender a partir do erro. Isso é sabedoria horizontal. A gente vai lá, testa, puxa, deu certo, deu errado, e a gente parte. Então, o que a gente precisa entender nesse livro, e nesse processo aí que nós estamos falando, é um pouco disso, tá? E só para pontuar o Christian Barbosa, que o Luiz falou, lá nos Sementes tem o livro dele, A Tríade do Tempo. Quem quiser, é só baixar, ler. É um livro muito top que vai dar esse insight aí. Mas a Raquel ia falar, e eu não sei se ela aqui já ia falar agora, ou outra pessoa pode falar aí. Eu não peguei quem era. Ô, Luiz. Posso? Pode falar. Bora! Eu queria só acrescentar aí a dúvida da Jane. Eu penso que eu entendi o que ela quis dizer, né? O que seria fazer isso na prática? E a minha indicação à Jane é a seguinte, além das tarefas, claro, a gente precisa praticar tarefas, além das tarefas, buscar algo diferente, algo novo que a gente nunca fez. Por exemplo, eu nunca tinha feito investimento, então eu entrei numa plataforma, eu estudava, lia, mas nunca tinha coragem de meter a cara. E eu entrei numa plataforma e fiz um investimento de 250 euros. E eu conheci um rapaz que ele está estudando há mais de 10 anos, o conhecimento dele é bem mais elevado que o meu, mas ele nunca praticou. E eu perguntei, Arthur, por que você nunca teve coragem? Aí ele, eu não quero perder. Mas a gente não perde, a gente aprende, não é isso que o Pablo fala? Então, para você praticar, mete a cara e faça, mesmo que seja o mínimo, é só para você começar a treinar a sua alma e o seu corpo a ter atitude, a tomar decisões e aprender. Se você perde ou não, por exemplo, eu comecei a perder esses 250 euros, eu comecei a ficar com 135. Aí o pessoal me ligou e perguntou se eu queria fechar, e eu disse que não, que poderia deixar aberta. Aí já está em 200 euros novamente. Então, ou seja, é um aprendizado. Isso é a prática, Jane, que eu entendo assim, você lê o livro, faz as tarefas e pratica. Seja numa bolsa de investimento, seja transmitindo este conhecimento para alguém, como o Pablo fala, né? Você transbordar na vida de alguém, porque você vai praticando conforme você vai ensinando, você vai praticando, você vai assimilando dentro de você, você vai convencendo a sua alma que isso é verdade, e aí a sua alma começa a acreditar e as coisas começam a acontecer. Porque o si da nossa vida é que nos atrapalha um tanto, né? E outra coisa também que eu comecei a estudar e que eu fiz na prática sobre opções binárias. Eu achava aquilo tudo tão confuso, tão difícil, estudar aqueles gráficos e aquelas coisas. E encontrei uma plataforma que me dá um mês para eu treinar. E eu achei aquilo incrível. Então, praticar é isso. Você lê 1 hora e gasta os outros dias praticando, né? Seja nas tarefas, seja ensinando, e seja mesmo metendo a cara e fazendo. E tendo no seu coração que você não perde. Você aprende ou ganha, não perde. Muito excelente esse comentário, parabéns. E só fazendo uma linkagem com o livro, né, que é o capítulo 19, falando da semente. Eu acho que o ato da gente não plantar a semente impede da gente também avançar e ser produtivo na prática. Eu trago isso para o meu aprendizado. Eu estudei o curso de 2019, que foi o MIP, foi na época da primeira casa digital, e ali tinha 12 áreas, né? Eu tentei abraçar todas. Eu fui para e-commerce, eu estudei tráfego e fui estudando copy, e ali foi onde eu conheci o digital e fiquei louco, cara. Eu queria fazer todas as mentorias, queria aplicar e não conseguia. Então é o seguinte, escolha uma. Não, surgiu uma ideia agora. Eu tenho certeza que cada um, na cabeça de cada um aí tem uma ideia, tem um compromisso. Cada um agora está pensando em alguma coisa. Após terminar essa mastermind, eu vou fazer isso. Então foca nisso. Resolva isso. Depois você vai para a próxima. Porque se você pensar na primeira, na segunda, na terceira e você não colocar em prática, acaba gerando o excesso também de semente, e o excesso de semente sem plantar é nulo, né? É como se fosse um saco de semente numa tulha lá, ela não vai gerar colheita. Esse aí foi um aprendizado que
eu peguei para a minha vida, né? Eu pensei em montar uma loja de dropship, aí eu montava, saía, eu ia para o tráfego, aprender tráfego, aí eu começava, não dava certo, eu ia aprender outra coisa, vou aprender idioma, não dá resultado. Então, eu ainda tenho que gerenciar bastante esse tempo e eu entendi que o foco faz todo sentido. Verdade. Tem uma coisa, Só um aviso, pessoal. Esse material depois o William vai disponibilizar lá no grupo que a gente tem. Eu coloquei o link do grupo aí no bate-papo. Quem quiser entrar no grupo, as nossas reuniões é todo sábado, das 5 às 6. Então, só para a gente não desfocar, e depois o pessoal está perguntando lá, William, depois você coloca o PowerPoint lá para quem quiser baixar, quem quiser ter acesso, tá? Pode ir, Colocar Luiz. agora lá. quero chamar a atenção em outro ponto que eu acho que é importante, que é a sequência dos livros. Está atento a isso. Esse é o 4º livro que nós estamos lendo, né? E aí, se você faz um link com o primeiro, que é identificar seu eu financeiro, depois empresas que são feitas para vencer, e o investidor inteligente, que são livros anteriores, cara, você faz um link, bicho, você entende? Que você fica monstro, que tem tudo a ver com você. Não tem a ver com o exterior, tem a ver com as mudanças que você precisa criar internas, né? Senão a coisa não rola, não funciona. E aí, parece que é uma dicotomia, né? Pô, você tem que praticar, né? Mas você está falando para eu ler mais, né? Não, eu estou falando para você otimizar seu tempo. Você não pode ler um livro e ficar praticando ele 1 ano, entendeu? A coisa é rápida, o negócio está rápido hoje. Ler e entrar em ação, cara. Ler e entrar em ação, ler e entrar em ação. E vai juntando as coisas. E aí, nessa linha, quando a gente lê esse livro do Pablo, cara, isso é a ponta do iceberg. Cada capítulo que ele está trazendo, ele não traz solução para você. Ele traz só um insight para você aprofundar cada capítulo desse. Senão, a coisa não rola. Né? Então, cara, é arregaçar a manga, ousadia, a palavra é ousadia. Obstinação, cara. Você tem que comer com farinha isso. Se você quer chegar nesse lugar, você não pode pensar em outra coisa a não ser isso. Essa é a parada. Ô Luiz, você usou bem a ponta do iceberg, né? Eu ia usar outra palavra, né? Você tá na ponta do morro e o cara te empurrar, vai ladeira abaixo aí. Esse livro é isso, né? Até porque assim, a gente sabe que tem muita coisa aí que é tirada de outros livros, né? E aí o ativacional, como nós estávamos falando no começo da reunião, que é o show do negócio, né? Que tipo assim, é só um livro, é só mais um livro para ler? Não, é um livro para você agora exercitar. Ela tá show porque assim, se a gente pegar, né, todos os livros que o Luiz Marcelo falou, você vai despontar nesse primeiro momento, desse primeiro mês, né? Eu queria colocar uma coisa, o William, até se você quiser compartilhar aí a tela, do capítulo 6, porque uma coisa que me chamou muita atenção nesse capítulo, e é uma dor, e as pessoas não sabem muitas vezes fazer isso, é quando ele diz sobre abandonar pessoas, né? Que é um dos princípios, dos 7 princípios da riqueza lá, né? Que ele comenta. Então, eu acho que isso é como todos os outros princípios lá, mas assim, ele lista isso em primeiro, né? E aí está muito ligado à gestão do tempo, está ligado também à gestão da vida, né? No sentido de você, o que está atrapalhando o meu processo, né? Eu não sou rico por quê? Qual frequência, né? Qual eu falava com algumas pessoas que assim, a mudança de frequência me levou a atingir também o milhão, o primeiro milhão, né? Então, isso também é muito pontual, né? Porque muitas vezes você tá numa vibe e aquilo tá atraindo para você, mas tá atraindo porque você tá nisso. Se você sai disso, né? E o William colocou aí, compartilhou aí, é muito forte. Para mim isso é muito forte. Talvez para outras pessoas aqui na sala não seja. Mas eu queria pontuar isso, né? Porque se você não tiver esse primeiro passo aí desse capítulo, você não vai conseguir ter os outros, né? Você vou investir na bolsa. Se você estiver na frequência errada, você vai ter um monte de gente opositando.
vai ter um monte de gente jogando para baixo. Então, se atentem, pessoal, a esse tipo de coisa. E assim, abandonar a pessoa, como eu falava numa outra live essa semana, não é você deixar de falar com as pessoas, não é você virar a cara para as pessoas, é você só se silenciar o seu coração, é só você silenciar os seus ouvidos, né? Então, eu queria pontuar isso. Não sei se vocês pegaram isso no livro, né? Entre os outros princípios lá da riqueza. Mas podem falar, pessoal, André, podem colocar aí. o Pode falar, André, Luiz. quero trazer na sua esteira aí uma coisa que acho que é muito importante. Alguns já me conhecem aqui. Eu estou com 54 anos, mas durante 30 anos eu fui bailarino, fui coreógrafo, diretor cênico, etc. 6 anos na Alemanha. Por que eu estou falando disso? Porque eu voltei da Alemanha com $100 mil como bailarino, né? Aí você pensa, caramba, um bailarino consegue juntar dinheiro? Consegue juntar dinheiro, né? E não é pouco dinheiro, porque poucas pessoas conseguem juntar no mundo $100 mil, né? Agora, a questão é com que esforço eu fiz isso? Eu levei 6 anos para juntar $100 mil. Bom, aí cheguei no Brasil e fui construir uma academia. E eu consegui multiplicar isso. Fiz parceria com o tio, ele comprou o terreno, eu entrei com o dinheiro da construção. Peguei um imóvel que era R$240 mil, que tinha 180 metros quadrados. Primeira coisa, tinha 180 metros quadrados, transformei num prédio de 1.000 metros quadrados. Um imóvel que era 240 mil, nós transformamos ele para 2.400.000. Então, nós estamos falando que eu transformei $100 mil em $1 milhão. Hoje seriam $6 milhões, certo? Agora, o que eu fiz? Que é a segunda dica. Então, a primeira é, não adianta a gente fazer isso no esforço sem desfrute. Tem que fazer no desfrute, cara, senão a coisa fica ruim, né? E não significa que eu não tive prazer na dança. Tive, mas levei um tempo bendito. Eu não ia para restaurante, eu não ia para lugar algum, entende? Era uma escassez bendita, cara, para eu juntar o dinheiro, né? Cada centavo. E segundo, fiz um mau contrato. Eu não olhei a BITS da casa, eu não fiz um monte de coisa. Ou seja, eu peguei, saí do imóvel depois de 6 anos, de novo com os meus $100 mil. Ou seja, fiz má gestão da parada. E fiz a segunda vez que eu peguei os $100 mil e coloquei numa companhia de dança que eu criei. Foi um projeto maravilhoso, mas eu de novo fiz má gestão do valor, do dinheiro. Porque eu coloquei $100 mil meu com $100 mil de um outro investidor, mais dinheiro do Estado, de projetos aprovados, etc. Nós operamos de novo por 6 anos e eu saí com quanto de dinheiro? Nada. Aí, com a mão na frente, da frente. Muita experiência, mas não multipliquei. Então, o que eu venho aprendendo desde 2018 é gestão do patrimônio, que é o que o Pablo fala muito a respeito disso. Então, não é só uma questão de ganhar, e não é uma questão de ganhar milhões, é uma questão de você saber gerenciar R$1. Fazer R$1 virar renda passiva. Essa é a grande sacada da história. Isso é top, hein? Isso aí é sabedoria horizontal pura, pessoal. A Fluir Bem, eu não sei se é ela ou se é ele, porque não aparece o nome para mim, ela quer falar alguma coisa. Pode falar, querida. Ou querido. Querido. Pronto, liguei o áudio aqui. É Rodrigo Magalhães, muito prazer. Oi, Rodrigo, pode falar. Não sei se está... ouviu? Ok. Tá show. O colega estava falando, né, até sobre bailarina. Eu sou casado com uma bailarina, né? Então, lá no ano de 2015, acabei conhecendo a minha esposa. Ela era formada em Química, mas o que ela amava fazer era dançar. E eu sempre empurrei ela, falei, não, larga esse negócio de Química, já que você ama dançar, vai fazer o que você ama fazer, né? E aí ela começou a fazer um trabalho voluntário aqui em Brasília e foi convidada para ir fazer um curso lá na Staatliche Ballet de Berlim, né? Mas, na época,
ela ia ser meio que bancada pelo MEC. E eu sempre fui um cara empreendedor, né? Então, e estava vivendo minha vida tranquilo, porque eu já tinha tido uns altos e baixos ali na vida. Em 2007, aos 27 anos, eu atingi meu primeiro milhão, mas em 2008, por ser muito ousado, acabei perdendo todo o dinheiro na Bolsa de Valores, né? Mas 2 semanas antes, acabei que eu tinha pedido para Deus que eu queria ver a verdade da vida. E eu pensei que ia ser feliz quando tivesse dinheiro. E aos 27 anos eu atingi 1 milhão e não estava feliz. E aí eu fui investigar e pedir para Deus, cara, eu quero ser feliz, eu não quero... Eu estou aqui com dinheiro, mas isso não me trouxe felicidade, né? E aí, seguindo aquela máxima, né? Conhecereis a verdade o libertará. Aí eu fui pedir para Deus a verdade. Na mesma hora eu perdi o dinheiro todo. Foram dias difíceis aqueles. E isso me rendeu um final de um casamento. Minha ex-esposa acabou me taxando de fracassado, os amigos que eu tinha desapareceram, mas eu estava ciente que Deus estava me mostrando caminhos que eu precisava enxergar. E aí tentei fazer de tudo para o casamento dar certo, mas não teve jeito, né? Acabei empreendendo mais ainda para poder me levantar e diante de uma dificuldade grande em relação ao relacionamento emocional, sem muita clareza da identidade, né? Eu pude conhecer essa identidade diante dessa dificuldade toda. Então, as dificuldades ajudam a gente a crescer, né? E reconhecer a nossa essência, né? A nossa essência atemporal. Depois disso, acabei... o casamento não deu certo, ela pediu para sair. Nesse meio tempo, eu aprendi tudo sobre relacionamento, porque eu li tudo quanto foi livro de relacionamento, para o relacionamento dar certo. Mas entendi que quando um não quer, não tem jeito, cara. Você pode estar ali imbuído, querendo, mas se o outro não quer, não tem jeito. Aprendi isso escutando a música da Vanessa da Mata, né? Todo encontro é de 2. Ela fala no final da música, né? Então, até que caiu a ficha. E aí o relacionamento acabou, eu falei, não, então vou agora me dedicar a ganhar dinheiro, porque agora eu já entendi sobre relacionamento, entendi sobre o que eu quero formar a minha família novamente. E aí, 1 ano depois que o relacionamento acabou, eu já tinha conquistado praticamente quase tudo que eu tinha perdido, né? Mas aí já numa situação diferente, mexendo com imóveis. E muito do que o Pablo fala aí nessa trajetória, né, de você, cara, às vezes você tem a ideia, mas você não está com o recurso, né? Ou às vezes o teu recurso ele está bloqueado, porque ele está, por exemplo, em imóveis, né? Eu tenho hoje muitos imóveis, mas a liquidez está meio bloqueada nesse momento. E aí você pega e faz parceria, como ele falou, né? Você faz network, faz parceria e você consegue alavancar. E aí, naquela época, eu tinha muitas ideias e comecei a colocar essas ideias em prática. Eu tenho uma loja de chocolate, produzia chocolate, também tinha CLT naquela época, né? Consegui pegar esses rendimentos investindo em imóvel, até que um amigo meu, lá no ano de 2013, falou, cara, tem um negócio de Bitcoin. Eu falei, cara, Bitcoin, o que é isso? Imagina, lá em 2013. E aí, naquela época, eu falei, cara, eu não tenho moto, eu só tenho uma moto, não tenho carro. Peguei, vendi a moto, peguei o dinheiro que eu tinha, coloquei nesse tal de Bitcoin. 4 meses depois, bateu R$1 milhão. E aí, onde mostra da gente ser um pouco ousado também, né? Ir lá e testar, vamos testar esse negócio, né? E aí, bateu R$1 milhão, eu vendi tudo. Vendi todos os bitcoins. Falei, vou fazer blindagem patrimonial, guardar o patrimônio.
Por quê? Porque eu tinha perdido lá no ano de 2008 todo o meu dinheiro. E eu fiquei 3 anos sofrendo, andando de bicicleta para cima e para baixo, produzindo chocolate, com uma guerra dentro de casa com a mulher, porque ela disse que eu tinha perdido nosso dinheiro e tal. Mas isso tudo foi me fortalecendo, né? E aí fiz blindagem patrimonial com imóveis. Naquela época não se falava em blindagem patrimonial com criptomoedas. Hoje o pessoal começa a usar 4, 5, 6% da renda de blindagem patrimonial com criptomoedas. Mas naquela época não existia isso, era muito arriscado, né? Então eu vendi o que equivale hoje a uns 8 bilhões de dólares em Bitcoin. Né? Mas, né, comprei tudo em imóvel, né? Esses imóveis hoje valem algo em torno de 3 milhões, né? O Bitcoin explodiu de preço, mas eu conquistei aqueles milhões e o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou focar em ter a minha família, em buscar a Deus e buscar a minha família. Então, eu parei de buscar dinheiro, porque eu já estava com dinheiro, mas estava sozinho. Né? Falei, eu preciso encontrar a minha família, eu quero encontrar a minha esposa. E aí eu vivenciei esses 3 anos depois do divórcio, né, trabalhando forte. Depois eu decidi, não, vou encontrar a minha esposa. Como a gente vê lá em Eclesiastes, né, não custa nada você buscar ter uma condição financeira boa, né, e depois encontrar a mulher com quem você quer casar. E aí eu fiz isso e aconteceu de casar com essa mulher maravilhosa, que é essa bailarina. Ela é química e bailarina. Está até lançando um curso online agora, daqui a 5 dias, de balé clássico com valores atemporais, para ajudando as mulheres a conhecer a identidade atemporal, de quebra, aprender a arte da dança e ter uma boa saúde, né? E aí, em 2015... Deixa só por uma questão de ordem, eu vou ter que sair, tá, André? Eu vou deixar aqui, então, um convite para vocês. Todo dia de manhã nós estamos lendo o livro, tá, ao vivo. Então, estejam presentes se vocês puderem, porque a troca está muito rica mesmo, ok? Se você não puder, está lá a gravação, entra no grupo, ok? E agora eu estou começando a Aliança 559, se vocês tiverem interesse também, eu vou fazer um tributo ao Bob Proctor, tá? Agora. Uau, então, legal. Eu peço, parabéns, viu, cara, pela sua história. Gratidão, André. Beijo para vocês, a gente se vê aí. Rodrigo, só fazer um adendo. E aí eu até ia sugerir o pessoal, só para vocês entenderem como funciona o grupo. E essa história é top, Rodrigo. Muito. Eu queria que você entrasse no grupo do WhatsApp lá e a gente interagisse, porque assim a sua história vai desbloquear muita gente. Eu acho top. E aí, só para vocês entenderem como funciona, tá? A gente tá lendo os livros e o Luiz, ele é uma parceria que ele faz a leitura diária, e no sabadão a gente se reúne aqui para fazer essa mastermind, que é muito show. Então, quem quiser entrar aí no grupo, tá no WhatsApp, na sala de bate-papo. E eu acho que seria legal, porque assim, uma coisa que me veio aqui agora, o Rodrigo falando, ele veio um insight. Talvez muitos aqui ainda não bateram o primeiro milhão, e não é nem sobre o dinheiro, tá, pessoal? Ninguém aqui é dinheirista, pelo menos eu não sou. Mas seria legal colocar a experiência de vocês, de quem bateu, como bateu, porque eu acho que isso destrava muita gente, né? E a gente aumenta a nossa frequência, como eu falei em relação ao capítulo 6 ali. A gente tem aqui um horário, né? Eu não gosto de estender a sala, porque depois o pessoal tem os seus compromissos, e também eu crio um gatilho para quem quiser estar na próxima semana, que é muito top, né? Durante a semana a gente vai falando dos livros, vai conversando, vai trocando ideia ali, e eu vou deixar o Rodrigo concluir a história aí, e aí a gente vai fechar. Vai lá, Rodrigo. Então, só para concluir, né? Diante de
tudo que eu vivenciei, né, toda uma jornada de empreendedorismo desde 2003, quando eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né, e eu atingi essa tranquilidade, veio o Pablo e fez um chamado no dia da treta. E eu falei, cara, esse cara me chamou, velho. E aí, quando ele fez esse chamado, eu falei, eu vou ter que resgatar tudo que está aqui dentro e lançar. Então, eu tenho um MVP que eu estou lançando hoje, cara. E é justamente para acelerar a galera nesse processo de conquista do milhão. Então, a gente pode trocar ideias aí, né? O MVP tá no site, mas eu ocultei o site porque a ideia é interessante. E depois, viu, André? A gente conversa para depois soltar para o grupo, tá bom? Então, a ideia era justamente mostrar esse negócio aí, que eu sei que dá para acelerar para uma galera. Rodrigo, é top e assim, tá para o pessoal entrar. Todo mundo que está com a gente está ajudando uns aos outros e eu não tenho nenhum problema com isso. Então, assim, por quê? Porque isso é aumento de frequência. É você pegando a peça do Lego do outro e é muito legal isso. Então, obrigado, gratidão por você ter compartilhado. Eu sei que tem pessoas aqui que gostariam de falar. A gente vai fazer o funil para o WhatsApp. Vocês podem entrar lá, pode falar. Quero agradecer o William, que ficou responsável essa semana. Semana que vem tem outra pessoa. Se vocês quiserem participar do projeto, o projeto é incrível. No caso aqui é transbordo, mas eu sei que a partir desse transbordo muito resultado vem, muita coisa boa vem, entendeu? E a gente vai mudando a nossa mindset a cada semana. Eu sei que aqui, se nós ficar aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, até meio-dia falando aqui, cada um compartilhando os seus drives, os seus insights. E isso é muito show. Eu acredito que o processo da leitura além de ser cultural, ele é revolucionário na mente de cada pessoa, né, no resultado individual de cada pessoa. E então eu queria, a gente vai finalizar. Quem quiser aí, entra no bate-papo, já vê aí direitinho o WhatsApp aí, tá? E eu queria deixar as considerações finais para o William aí, que veio, que transbordou na nossa vida. Pode falar, William. Bom, André, beleza. Queria agradecer a todos, né, pelo compartilhamento. A gente, obviamente, está aprendendo junto. Eu sou uma pessoa que ainda não atingiu 1 milhão, então todas as receitas aí, desde quando o Alan começou falando aí, foi o primeiro depois que a gente terminou, né? A parte da prática, o Luiz também contribuiu muito. Você, a gente falou no offline, né? Agora com essa história do Rodrigo. Então, para mim, é só aprendizado, né? E aí fica para mim a tarefa, né? A gente falou disso ao longo dessa última hora. Então, aprender. Então, agora é para a prática. Já estou ansioso aí por esse MVP do Rodrigo, que vai contribuir também bastante. Muito obrigado a todos aí. Desculpa, né, se a gente destoou alguma coisa do que foi falado no livro. Obrigado pela oportunidade, André. Bora. Tamo junto, pessoal. Parabéns, Jussara aqui falando. Amei. Bora! Pessoal, tamo junto. Um ótimo sábado, final de semana para vocês. Quem quiser se conectar, entra aí no grupo. Eu vou deixar um pouquinho aqui. A gente tá fechando, tá bom? Fiquem com Deus. Ótimo dia a todos. Gratidão. Igualmente, gente. Gratidão a todos.